Então, voltamos a gravar. Esperamos mais alguns minutos. São 10h05 agora, eu acho que a gente pode dar mais 2 minutinhos, né? E começar? Beleza. Bianca, minha flor, você faz ideia de onde a gente tira o barulho das pessoas entrando? É, esse barulhinho. Ele ficou tocando a campainha. Ele é novidade. Fica tocando a campainha. Isso é novidade, isso nunca me aconteceu antes. Bom dia! Bom dia, Paula. Bom dia, querida. Bom dia. Bom dia, desativei. Ai, tá vendo? Você... É no É mesmo muito lugar que nervosa. você muta todos os participantes. Ai, eu gosto tanto dessas pessoas, assim, conectadas. Entende tudo, né? Eu também. É Eu só tenho uma saber certa inveja, mas faz parte do mora processo perto. de aceitação. Tem inveja, não. Eu fico muito feliz que nós somos todos complementares. Isso, exatamente. Muito bem É. lembrado. Pessoal, o Oi. Carlinhos, eu convidei ele, é a primeira vez dele também com qualquer prática de mindfulness, tá? Tá bom, E aí, legal. Bem-vindo. Bem-vindo. Bom dia, Bom Bom dia, dia. Devaldo. tudo bem com vocês? Devaldo é nosso agente redutor de danos lá da Rocinha. Olá, bom dia. Boas-vindas. Obrigado. E faz as rodas de terapia comunitária online agora com a gente também. Uau. Gente, Estou precisando muito de indicação de roda de terapia comunitária. Me manda depois. Vamos para passar combinar. para uma pessoa. Vamos combinar, sim. Conversar sobre isso. Pessoal, Sim. vamos começar? Aham. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Bianca, você tá como co-host também, tá, né? Tudo certo para fazer a transmissão para o YouTube? Precisa de mais alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Então tá. Você pode ficar só atento aos microfones das pessoas, que às vezes quando a pessoa entra, ela entra com o microfone aberto e dá um certo barulhinho? Sim. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Deixa eu só botar meu celular no... Boas-vindas. Hoje a gente está no nosso Café com Atenção Plena na versão online, mais uma vez. Então, a ideia do Café com Atenção Plena é que a gente possa tomar café junto, né? Eu estou com o meu cafezinho aqui. A gente, quando estava tendo a nossa versão presencial, a gente fazia um lindo café da manhã, né? Que a gente tomava junto. Infelizmente, ainda não está sendo possível a gente estar junto na nossa, né, sala, né, na faculdade de enfermagem, um lugar super bonito e tudo. Mas a versão online das nossas atividades traz algumas possibilidades felizes, né? E uma delas é de poder estar com pessoas que estão um pouco mais perto, algumas pessoas que estão um pouco mais longe e algumas pessoas que estão muito longe, né? Então, quando as nossas palestrantes de hoje forem se apresentar, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Para começar essa conversa, eu acho que é importante sempre, e dando boas-vindas aqui para quem já está com a gente há um tempo, né, quem participou das nossas formações, para quem trabalha com o nosso grupo já há um tempo, já nos conhece, mas para as pessoas novas também. A gente tem um projeto na UERJ, né, que é o projeto MeditaFluz, sobre práticas de mindfulness
e compaixão, né? É por isso que a gente está aqui hoje, no ambiente do SUS, no contexto da saúde e também no contexto da universidade. Esse projeto é organizado pelo nosso grupo, né, de pesquisa, que é o LIPAPS, do Laboratório de Pesquisa em Atenção Primária à Saúde. Mas a gente também tem um grupo, né, e aí é uma presença digital, um site, redes sociais, que é por onde hoje a gente se comunica com as pessoas. Então, quem tiver interesse de acompanhar o nosso trabalho, a gente tem um grupo que chama Mindfulness Rio UERJ, né, porque nós somos do Rio. E o Café com Atenção Plena é uma atividade que a gente desenvolve desde o início do projeto como uma atividade de extensão. Quando a gente estava fazendo ele na modalidade presencial, ele era desenvolvido com a parceria da Faculdade de Enfermagem da UERJ, num espaço de práticas integrativas que eles têm lá, que chama Sala Azul, em que a gente sempre tinha um palestrante e tomava café da manhã junto. Nessa versão digital, que a gente tem feito desde o início da pandemia, nós temos convidado pessoas para palestrar sobre um tema, sobre mindfulness na saúde ou na educação, a partir de pesquisa, a partir de experiência, a partir de alguma questão, né, do desenvolvimento do trabalho dessa pessoa. E temos um espaço para praticar junto e também para debater esse assunto. Hoje, especialmente, o nosso formato do Café com Atenção Plena está um pouco diferente, né? Ao invés de a gente ter uma pessoa fazendo uma palestra sobre um tema, ou um protocolo, ou uma pesquisa, a gente construiu esse painel aqui com essas mulheres maravilhosas que vão se apresentar. Eu vou começar me apresentando e falando um pouquinho, então, da proposta do nosso dia. Eu sou Débora Teixeira, sou médica de família, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas, né, da UERJ. Hoje em dia coordeno o projeto de extensão e estou nessa implementação aí dos processos desde o início do projeto, ali entre 2014 e 2015, quando a gente começou a gestar, a pensar o projeto, a implementar o projeto, né, e ter todos os seus desdobramentos. A ideia do dia de hoje é que a gente possa falar sobre compaixão, né? Compaixão é um tema que tem sido tanto desenvolvido no sentido de desenvolvimento de protocolos, mas também de pesquisa clínica e pesquisa na educação, no contexto de protocolos que são alinhados com protocolos e complementares a protocolos de mindfulness. Nesse sentido, a partir dos nossos trabalhos, da nossa reflexão, a gente entendeu que esse é um campo muito rico e muito importante, né, no campo da saúde, no campo em que a gente trabalha da atenção primária, com grupos, com mulheres, com agentes comunitários, com pessoas, né, que vivem consequências, né, da violência urbana, de várias outras vulnerabilidades sociais. Ao longo desse processo da pandemia, né, em que a gente tem mantido atividades semanais, né, de práticas e também assistenciais na educação, a gente tem visto, como acho que todo mundo que está no planeta Terra, que a situação está muito difícil, né? A situação do mundo está muito difícil, mas especialmente a situação no nosso país, no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, ela está muito difícil. E aí a reflexão sobre a compaixão, né, suas modalidades de compaixão e certos entendimentos que às vezes podem ser limitados em relação à compaixão, né, é o objetivo de hoje, da gente poder aprofundar, esmiuçar um pouco disso, né? Kali, Sandra vão falar um pouco mais conceitualmente sobre compaixão. Mas a gente precisa dizer, e acho que é por isso também que a gente teve a vontade de fazer esse debate, que apesar de estarmos inseridos no contexto acadêmico, todas nós, né, estamos envolvidas com assistência, né, com um ativismo dentro da sociedade civil, no sentido de garantir direitos, de defesa do SUS, né? E a gente vê, né, e aí eu não posso deixar de começar a manhã de hoje falando sobre isso, né, a gente acabou de testemunhar, né, há poucos dias atrás, uma chacina na comunidade do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro. Eu já vivi situações não tão graves como essa, claro que não, nas comunidades que eu trabalhava sobre violência urbana. Certamente Joana tem aí muitas histórias e muita experiência com isso, e Sandra, Kali também, mas a gente sabe que para além, né, de toda a barbárie social, né, que a gente sabe que esse tipo de evento
marca, né, na nossa sociedade, marca essa comunidade, todos os desdobramentos políticos de direitos humanos e civis, isso também é um trauma coletivo, né? Isso é um trauma coletivo para essas pessoas que vai se desdobrar nos seus corpos, nas suas mentes, nos seus corações. Dessas pessoas que viveram isso diretamente, de pessoas de outras comunidades que se veem espelhadas naquilo, de pessoas que às vezes não moram nessas comunidades, mas que de alguma maneira se enxergam, né, nessa humanidade compartilhada ou nessa desumanidade compartilhada, né? E aí, quando a gente pensa na compaixão, a compaixão ela não é caridade, a gente vai falar sobre isso, acho que conceitualmente, mas ela tem também um componente ativo, né, um componente de autocuidado que é muito poderoso, que é muito importante, e é por isso que hoje a gente vai se aprofundar sobre isso. Então, a ideia de hoje, espero que vocês gostem, espero que seja rico, eu estou muito animada de ouvir e poder trocar com essas mulheres maravilhosas, mas a ideia é que a gente possa se instrumentalizar, que a gente possa se empoderar, que a gente possa refletir e aprofundar sobre esses conceitos, mas também sobre essas práticas, né? As práticas assistenciais, de pesquisa, de extensão, de ativismo, enfim. Então é isso, já falei bastante, boas-vindas, e aí vou passar a palavra para as minhas colegas se apresentarem. A gente se apresenta e depois retoma? Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com a Joaninha, já que ela é de fora, Claro. né? E aí depois vocês que são de casa se apresentam. Joana, por favor. Olá, gente, bom dia. Aqui já é boa tarde. Sou Joana, sou psiquiatra. Estou atualmente trabalhando no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, no Azerbaijão, por isso tem uma diferençazinha aí de horário de 7 horas. E fiz a formação, né, em Mindfulness com esse grupo maravilhoso, o ERJ, e o pessoal de São Paulo. E estamos aqui para falar um pouco dessa experiência, experiência que eu tive por vários anos na Rocinha e outras comunidades do Rio de Janeiro, como psiquiatra do NASF, e também um pouco da experiência na Cruz Vermelha. Boas-vindas, Joana. Obrigada. Obrigada. Sandra Cali. Então, eu sou Sandra, sou psiquiatra, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas também, sou da disciplina de Saúde Mental e Psicologia Médica e trabalho com atenção primária desde o século passado. Então, e comecei a minha formação em Mindfulness, né, lá por volta de 2009, no Breathworks, e depois nesse projeto, junto com o Marcelo Demarzo, do Mente Aberta, que é um mestre para a gente também, e agora com várias outras conexões, né? Marcelo Javier, que vieram para o Lipaps, eu coordeno o Lipaps, e também agora o grupo que está sendo muito importante para a gente na autocompaixão, que é o pessoal da Universidade da Califórnia, em San Diego, com Steve Hickman e com o Danilo Correia, que está aqui com a gente hoje, que é uma das pessoas que nos forma e nos apoia nesse processo. Então, é um prazer maravilhoso falar sobre esse tema que é tão importante para a gente, que é exatamente da compaixão em ação. Vai lá, Kali, que aí você já emenda. Exatamente. Bom dia. Eu sou Kali, sou psicóloga, trabalho junto com Sandra, Débora e a Célia Kestenberg, que não está, acho que não chegou aqui ainda, mas trabalho com elas no Mindfulness Rio ERJ. Comecei fazendo a formação e pensando em levar o Mindfulness para o SUS e acabei completamente envolvida em todo o processo e acho que nunca mais vou sair enquanto a gente estiver ali, acho que lá eu estarei. Nessa ideia de pensar no Mindfulness e no SUS, uma das coisas que a gente tem visto ao longo dos anos é que a compaixão ela é muito transformadora. Ela, quando o Mindfulness sem o componente compassivo, pode ser que ele não seja tão eficaz, pode ser que ele não seja tão desejável, especialmente quando a gente vive em situações de vida que são muito desafiadoras, né? Assim, com muitas restrições, com muitas dificuldades. Então, por isso a gente acabou se debruçando ainda mais sobre a compaixão.
E acho que uma das coisas mais potentes sobre a compaixão foi algo que a Débora já falou, mas que é o fato de que a compaixão tem um componente ativo. Ela, pela sua natureza, ela já não é algo passivo, ela não contempla uma vivência passiva, né? Então, muitas vezes, a gente começa fazendo essa diferença de compreensão do que é compaixão, do que é empatia e do que é pena, dó, mas, enfim, para começar é isso, né? Assim, a pena, a piedade, a gente imediatamente tem que pensar em uma relação hierarquizada. Então, alguém tem uma situação melhor e aí ela pode fazer algo de bom para outra pessoa. Então, isso é hierarquizado. Isto não é compaixão. A compaixão, ela é horizontal, né? A Sandra vai falar um pouco mais sobre os componentes, mas ela é horizontal. Ela é sobre ser humano, sobre estar nesse mundo. A empatia, ela é uma habilidade. E ela é uma habilidade que muitas vezes é uma habilidade que tem uma componente mais passivo, porque a gente recebe o que aquela pessoa está fazendo, a gente se coloca próximo dela a partir da experiência dela. Mas, tendo a compaixão, esse componente ativo, esse componente de motivação, de acolher e de diminuir o sofrimento, ele pode trazer para a gente muito mais energia, força e a potência de fazer algo com relação a isso. Então, ela é um processo. Além de não ser passiva, ela também é processual. Ela não é um lugar a se chegar. Ela é um processo que fazemos ao longo da nossa vida e que envolve questões cognitivas, afetivas, comportamentais, socioespirituais, e aí vamos abrangendo até o mundo acabar. Mas, então, mais uma característica da compaixão. E quando a gente fala de compaixão, necessariamente a gente fala de autocompaixão. O Dalai Lama já dizia para a gente que se a sua compaixão não te inclui, ela não está completa. Então, se a gente fala de compaixão, a gente também tem que pensar em incluir a autocompaixão. Mas falando mais especificamente sobre os tipos de compaixão, a gente tem uma compaixão que é aquela mais clássica, mais conhecida como uma compaixão terna, doce, suave, amorosa, acolhedora, que durante muito tempo foi conhecida como compaixão yin, né? Pensando no yin e no yang. Então, o que seria, e aqui eu já começo a trazer um questionamento, o yin com uma força mais feminina, né? Com todas as aspas que a gente pode colocar nisso. Mas seria uma compaixão que tem a ver com estar com, de uma forma acolhedora, de uma forma reconfortante, receptiva. Podemos trazer a imagem de uma mãe ou de um pai dando colo e acolhendo seu filho que está com medo, ou que está com sono, ou que está precisando desse colo. Então, essa é a compaixão terna ou a compaixão suave. E quando a gente fala de compaixão enérgica ou compaixão feroz, a gente está falando de uma compaixão que tem esse componente ativo muito mais forte, que é o componente de agir no mundo, né? Então, enquanto uma é estar com, a outra é o componente de agir no mundo, é uma forma de agir no mundo. E aí a gente pode pensar que é essa compaixão que faz com que a gente se posicione, com que a gente coloque limite, com que a gente possa buscar por um mundo e uma situação melhor. E aí, nesse caso, a gente pode tanto pensar no pai e mãe que colocam limite no filho, quanto a gente pode pensar, e aí isso a Christine Neff traz bastante, na imagem da mamãe ursa, que protege seus filhos de uma forma muito intensa, muito ativa, e que não se furta a buscar um outro lugar que tenha melhores recursos ou que eles possam ter maior possibilidade de crescimento, que caça, que cuida, mas não de uma forma passiva, de uma forma absolutamente ativa. Mas, então, se a gente puder dar mais um passo, a gente falou da compaixão terna e suave, da compaixão feroz ou enérgica.
E a gente falou que esses são conceitos trazidos pela Kristin Neff, né? Ela que começou a desenvolver junto com o Chris Germer o protocolo de autocompaixão. Então, ela traz agora um pouco mais a discussão sobre essa compaixão mais enérgica. A tradução direta do inglês seria feroz, né? Mas a gente ficou pensando e considerando que toda tradução tem um quê de interpretação, né? Então, para a gente, soa mais acurado falar sobre compaixão enérgica. E aí, dizendo um pouco mais sobre essa compaixão enérgica, já que a gente já falou algumas vezes, a gente tem um pouco mais de conhecimento e de aproximação da compaixão terna, a gente vai falar então um pouco mais sobre a compaixão enérgica. A compaixão enérgica é o que ajuda a gente a dizer não a algo que machuca, ou alguma injustiça, ou a dizer sim para nós mesmos e para as nossas necessidades, ao invés de ficar submetido às vontades e às necessidades dos outros, né? Ou revendo, também é essa compaixão que ajuda a gente a rever se a gente está preso numa situação que já não nos serve, que está fazendo mal, mudança de hábito, mudança de padrão de relacionamento, mudança de padrão de vida. É essa compaixão que ajuda a gente a ter esse drive e essa energia para poder mudar. Sempre, sempre sabendo que qualquer coisa que a gente precise mudar não significa que a gente precise ser consertado, que a gente esteja quebrado. Nós somos perfeitos na nossa natureza. A gente talvez possa viver um pouco melhor. Então, por isso, isso é dentro da autocompaixão. Porque isso é feito com energia, isso é feito com potência, mas isso também é feito com gentileza. Então, sabendo que a gente precisa mudar, não porque tem alguma coisa de errada com a gente, mas porque a situação pode ser diferente, porque a situação pode ser melhor para a gente nesse sentido. Também é ela que ajuda a gente a encarar o perigo, né? Então, no Azerbaijão, no Rio de Janeiro, nos confrontos, quando a gente vai fazer um tratamento de saúde que traz medo. Muitas pessoas têm medo, por exemplo, de ir ao dentista, mas vão, e isso quem ajuda a gente nisso é a compaixão enérgica. Quando a gente tem que fugir, está pegando fogo, a gente tem que sair correndo. Quando a gente precisa trocar o pneu do carro mesmo, que a gente não se lembre mais como faz isso, né? É a compaixão enérgica que fala, ok, vamos lá, é isso que está acontecendo, vamos juntos, conseguiremos fazer, né? E aí a gente tem os componentes da autocompaixão, que a Sandra vai falar um pouco mais, mas eu queria dizer que também é a autocompaixão a partir de cada um, a autocompaixão enérgica, a partir de cada um desses componentes da autocompaixão, que ajuda a gente a avaliar como está sendo a nossa atuação no mundo e com a gente. E nós temos várias maneiras de atuar frente a isso. A gente, muitas vezes, a gente pode, na tentativa de não entrar em contato exatamente com a dureza da realidade, a gente pode diminuir um pouco a importância, a gente pode encontrar justificativas ou, como os jovens desse momento chamam, de passar pano. A gente pode usar ironia e sarcasmo. A gente pode dizer que algumas pessoas são assim mesmo e que não há o que fazer. Mas é a partir dessa compaixão e da autocompaixão enérgica que a gente pode se questionar como anda o nosso posicionamento e o que a gente pode fazer diante das injustiças sociais, diante do racismo, diante do machismo, diante do assédio sexual, diante do capacitismo
e do preconceito contra portadores de deficiência ou de transtornos mentais, quanto o preconceito contra a orientação sexual, transfobia, preconceito religioso, o posicionamento e a maneira como as pessoas vivem no mundo com relação ao aquecimento global. Não vou nem entrar na questão política, mas vejam, isso está com a gente todos os dias. Então, as práticas de compaixão e de autocompaixão, elas são fundamentais para que a gente consiga se posicionar no dia a dia, para que a gente consiga entender sobre a nossa experiência nesse dia a dia. Mas é essencial que, assim como o Yin e o Yang, elas estejam equilibradas, elas estejam presentes. Então, se a gente está num momento onde a gente busca mais acolhimento, onde a gente precisa oferecer mais acolhimento, será que a gente pode trazer uma pitada de energia para isso? Ok, está difícil, está complicado, né? Assim, eu gostaria de ficar aqui, ganhar um colo, mas, para além disso, o que mais eu posso fazer para poder me cuidar e cuidar melhor do outro? E por outro, né? E na situação não oposta, mas complementar. Se eu estou muito ativada com alguma coisa, se eu estou muito mobilizada, se eu estou muito mexida, como é que eu posso ter consciência de trazer a ternura e a gentileza também para essa situação? Né? Assim, como é que eu posso me posicionar diante de uma injustiça ou de uma situação que é completamente difícil, sem desumanizar o outro que está do outro lado da situação? Porque se eu faço isso, também não estou fazendo da maneira exatamente compassiva. Né? Assim, se eu esqueço que do outro lado tem um ser humano, então eu estou fazendo praticamente a mesma coisa que ele. Bom, o que significa que o Che Guevara sempre teve razão, há que endurecer pelo sem perder a ternura. Essa é o começo do que a gente precisa falar no nosso debate sobre compaixão suave e compaixão enérgica. E a gente vai ter um tempo depois para debate, pergunta e comentário. Então, vão escrevendo aqui, vão falando, que a gente depois vai ter um tempinho para se debruçar um pouco mais sobre isso. Certo? Sandra? Eu tentei procurar aqui onde que levantava a mãozinha aqui, mas eu acho que aqui também não tem levantar a mãozinha, eu resolvi levantar a mãozinha. Eu resolvi levantar a mãozinha concretamente. Né? A gente tinha combinado isso, que a gente, ao final da fala de cada uma, a gente podia dar uns minutos para nós 4 comentarmos, e adorei a fala da Kali, mas eu queria destacar um aspecto super importante lá do começo, né, que começa com essa diferenciação de pena, empatia, compaixão, mas algo que termina, que conecta com o que ela termina, que é lembrar que a compaixão ela consegue ver o potencial positivo do outro. E ela vai, então, atuar a partir desse potencial. E isso é muito importante para as coisas que a gente depois vai discutir sobre as nossas práticas no SUS, com os alunos, nas populações que a gente atende, que às vezes são populações muito vulneráveis. Essa é uma diferença muito grande, né? Da possibilidade de enxergar a força do outro. A compaixão, ela é empática, mas ela é mais do que empática, porque ela é uma empatia que age, né? Que age em ligação com aquela pessoa, mas age também a partir do que consegue enxergar naquela pessoa de recursos para que esses recursos possam ser fortalecidos pelas nossas ações. A Débora conseguiu levantar a mão. Oba, fala aí. Eu queria fazer um adendo nesse caminho que você está falando, que eu acho que compaixão é uma palavra que está presente no nosso repertório cultural, né? Mas ela vem de um repertório cultural que é judaico-cristão, e que, às vezes, esse conceito de compaixão que a gente constrói, né, para refletir nos programas de mindfulness,
para trazer como uma prática ativa para a pessoa exercitar, tem algumas pequenas diferenças, né? E aí eu acho que é legal, de repente, né? E acho que você vai esmiuçar mais isso, Sandra, na sua fala sobre autocompaixão, a gente entender que compaixão tem um componente emocional, né, que pode ser um componente empático, de você se importar, de você querer, né, reconhecer o sofrimento do outro, mas ele também tem um componente que é cognitivo e um componente motivacional. Eu gosto bastante dessa maneira que o Tutendimpa, aquele professor que lá diz que criou o programa de Stanford junto com o pessoal, né, do Dalai Lama lá e tal, eles fazem isso esmiuçado, e eu acho que isso ajuda, às vezes, a gente entender essas diferenças, essas nuances da pena, né, da piedade, enfim, de outros conceitos que também tem, da própria empatia, que tem essa ativação emocional, de você ver que o outro está sofrendo, de você sofrer junto, de você, né? A compaixão, ela tem um componente ali que é cognitivo, de você reconhecer aquela situação, de você perceber o que está acontecendo ali, e de você, a partir dali, ter um componente motivacional, tipo, o que a gente vai fazer com isso, né? E acho que isso tem muito a ver com o que a Kali falou, dessa compaixão, digamos, ativa, dessa compaixão mais feroz, dessa compaixão que se posiciona, que diz não, que dá limite, porque ela vem desse reconhecimento, né? Você reconhece aquele sofrimento, você faz alguma análise, né, daquela situação, você reconhece, inclusive reconhece perigo, e acho que isso é muito importante quando a gente trabalha com mulheres que vivem em situação de violência, com pessoas que estão vivendo, né, situações graves de violência urbana, e tem esse componente motivacional, né, de você agir. Esse agir pode ser o agir para se acolher, como a Kali falou, né, ou para acolher o outro, dar um colo, ou pode ser no sentido de dizer não, de sair de um ambiente, de, né, tomar uma atitude, enfim. Então, eu acho que isso é legal, né, porque eu acho que ajuda também a entender essa diferença. Mas pode falar, Sandra. Então, posso avançar aqui? Não sei, Então, tá. Joana, você quer Falar alguma coisa ou posso avançar? Fala aí. Só te ouvindo um pouco, Kali, eu lembrei de uma coisa que eu li justamente no caminho hoje da fronteira para Baku, do livro de compaixão da Christine, né? Christine, qual é o sobrenome dela? Christine Neff. Isso, né? Que ela faz essa diferença, né, de empatia para compaixão. Então, ela fala que empatia, ela resume em I feel you, eu sinto você. E compaixão é I hold you. Então, eu te dou suporte, eu te seguro, né? Então, tem esse componente claro da ação, né? Que eu achei também bem interessante, acho que é um bom resumo, assim, da diferença também desses dois conceitos, né? Então, só isso que eu queria acrescentar mesmo. Legal. Eu gosto do conceito de drive como energia, como força, porque é uma coisa que né, assim, que traz impulso. Então, sempre que eu penso na compaixão, eu penso em drive. Não é só uma motivação, mas tem uma energia, um impulso de melhora, de aliviar essa dor, esse sofrimento, de alguma forma atuar diante disso. Sandra, está contigo. Então, eu fiquei para a gente detalhar mais um desses processos, uma parte desse processo que é a autocompaixão, né? E aí é interessante porque compaixão, muitas vezes, até por budistas, se confunde com o termo de amor mesmo, né? Embora ela seja, e a gente vai ver que a bondade amorosa, né? A amorosidade. Eu gosto do termo, porque o termo em inglês é love and kindness, né? E a gente traduzir com bondade amorosa. Eu gosto muito do termo amorosidade, né? Que a amorosidade é um dos componentes da autocompaixão, mas tem um ponto fundamental desse processo da autocompaixão que rompe com essa visão judaico-cristã tradicional e equivocada, vou falar sobre isso agora também, de que a compaixão, a pessoa boa, a pessoa amorosa, ela é uma pessoa que se sacrifica, né? Ela se sacrifica se necessário. Ela pode fazer isso, né? Agora, ela pode passar riscos. Joana, de vez em quando, me deixa preocupada lá nas fronteiras, até porque conheço ela. Então, assim, eu fico, às vezes, meio preocupada, mas é a vida, né? Ela vai lá, né? Então, assim, esse processo da autocompaixão, ele é central
porque não se pode conceber a ideia de nós sermos compassivos com todo mundo e não sermos compassivos conosco mesmo. Porque a partir da compaixão conosco mesmo, do amor conosco mesmo, é que a gente consegue construir a ação amorosa compassiva com os outros. Seja ela uma compaixão suave, seja ela uma compaixão enérgica. Tem várias frases de várias tradições que remetem a esse conceito como básico. O mais clássico é a frase definidora do Cristo de que nós devemos amar aos outros como a si mesmo. Então, eu sempre fico desconfiada que uma pessoa que não ama a si mesmo não tem muita capacidade de amar os outros. Tem uma outra frase do Padma Santei que trouxe uma vez, que é um dos mestres que eu sigo, dizendo que a gente aprende a paciência com os outros tendo paciência conosco. Então, é a partir da amorosidade conosco que a gente também vai aumentar e aprender essa amorosidade, né? Com os outros, que é a compaixão. Então, o que é a autocompaixão? A autocompaixão ela é boa também para entender alguns processos que estão envolvidos na compaixão, que a Kali falou, mas que eu vou aprofundar a partir da Kristin Neff, ela é a nossa grande referência, ela e o Germer, né? Dos 3 componentes tradicionais da autocompaixão, que o primeiro dele é o mindfulness, e aí eu vou sair um pouco da palavra mindfulness tradicional e vou usar a palavra mais que eu gosto mais, em inglês mesmo, que é awareness, né? Que é a tomada de consciência, de percepção daquilo que está acontecendo naquele momento conosco. Neste momento eu estou com medo, neste momento eu estou cansada, neste momento eu estou sobrecarregada. Então, e como que eu estou vivendo aquilo? Como é que meu corpo está falando aquilo? Como é que eu me posiciono? Por quê? Porque só a partir da posição clara daquilo que eu sinto naquele momento, nessa realidade que eu estou vivendo hoje, é que a gente vai poder, então, agir compassivamente. A partir, então, porque a mesma awareness, a mesma mindfulness, a mesma consciência que a gente vai ter com a gente vai desenvolver com o outro, que é o que a gente já falou aqui. E a gente precisa poder enxergar o outro. Essa união que nos atravessa, e é uma coisa super interessante, porque eu acho que a gente está tendo uma oportunidade nessa pandemia de ampliar essa percepção, é que, ao contrário do que a dominação ideológica do último século, isso é história, isso não tem que ser questionado no sentido se é bom, se é ruim, isso é história, né? A humanidade está percebendo que ela é uma coisa só, e que ela é uma coisa só com o planeta onde ela vive, né? Então, assim, esse compartilhamento que é a humanidade compartilhada, o conceito que a Kristin e o Germer trazem, né? A Kristin Neff e o Germer trazem, é a percepção de que nós somos iguais e que outras pessoas estão sentindo como a gente sente, ou estão vivendo como a gente está vivendo, ou estão passando por coisas que a gente está passando, e isso é central, né, no cérebro humano, no funcionamento humano. A gente tem vários aspectos relacionados a isso. A gente tem os neurônios espelhos, a gente aprende a partir dessas identificações, e a gente tem a capacidade empática, que não é a mesma coisa que a capacidade compassiva, mas ela é parte. Essa capacidade de nos identificar e de nos ver como compartilhando juntos a mesma humanidade, ela é fundamental em todos os sentidos, tanto na compaixão quanto depois na capacidade de, através da compaixão, agir apoiando o outro, né? E, por fim, entra, então, a questão da bondade amorosa. Eu digo por fim porque foi só a ordem que eu escolhi para apresentar, podia ter sido apresentada ao contrário também, não é uma questão linear, né? A bondade amorosa, essa amorosidade é uma das 4 incomensuráveis, né? Como o budismo traz, as 4 qualidades incomensuráveis da bondade amorosa, dessa amorosidade, dessa capacidade de amar e dessa capacidade de amar a nós. Então, essas 3 características que são centrais na autocompaixão, elas são processos, fazem parte, como a Kali já apontou, do processo compassivo em si. Mas eu queria agora trazer um destaque importante para isso, que a gente tem ficado muito atento no nosso trabalho, porque a gente está encontrando muito isso, a gente está se deparando muito com isso, né? Que são as equipes de profissionais de saúde. Tá? Eu também colocaria outros profissionais, eu não estou falando que os outros profissionais não estão vivendo essa situação, os professores também estão vivendo sofrimentos muito intensos,
mas os profissionais de saúde, o que a gente está percebendo é que muitas vezes a gente é capacitado, a gente é educado, a gente é desenvolvido a formar barreiras em torno dessa nossa necessidade de autocompaixão. Tipo, eu tenho que aguentar tudo e eu tenho que suportar tudo. Existe, muitas vezes, um componente altruísta muito forte na escolha das profissões de saúde, dos enfermeiros, dos médicos, dos psicólogos, de outras categorias também, físio, várias delas, né? Mas essa motivação muitas vezes ela aparece estruturando uma defesa de que eu tenho que bloquear os meus sentimentos para poder lidar com essa quantidade enorme de sofrimento que eu presencio todos os dias. E algo que a gente tem estudado muito lá no laboratório e que está ficando cada vez mais claro também pelo fato de eu sou professora de psicologia médica, né? Quer dizer, eu trabalho com isso há muitas décadas, é de que isso não é necessário e que isso traz um comprometimento muito grande da capacidade empática e da capacidade de relacionamento dos profissionais com seus pacientes. Isso endurece, isso cria coraças que são negativas na hora de cuidar, né? E que o que fica muito claro para mim é que a autocompaixão é uma forma de empoderamento para poder enfrentar esse sofrimento, que é uma alternativa a esse método reforçado, e eu vou falar uma coisa aqui, a enfermagem costuma ser muito mais hard nisso do que a gente da medicina, a gente é mais leniente nisso, né? Pena que a Célia não está aqui, mas essa é desnecessária, ela está aí? Ela é desnecessária, então é isso aí, Célia, vocês são hard, mais hard que nós, é desnecessário esse endurecimento, porque a gente tem uma outra alternativa, e essa outra alternativa nasce a partir da autocompaixão, né? E para finalizar, porque a gente vai falar um pouco das experiências agora, e a gente tem trabalhado muito com essas experiências no SUS. Eu vou finalizar, vou falar o que eu vou falar agora do conceito, e depois já vou entrar no primeiro exemplo, que é durante muito tempo a gente percebia que as populações vulneráveis, elas são populações que se veem como muito fracas, como muito incapazes, como muito desvalorizadas, que elas não têm possibilidades, né? E durante muito tempo eu achava que a solução para isso era a autoestima, elas tinham autoestima baixa. Muitos anos atrás, o meu primeiro ano, o padre Machantém apontou, as pessoas lá do SEB apontaram que não era bem por aí, que a autoestima ainda é uma visão que tem sua base no individualismo, na competição, né? E hoje em dia a gente está percebendo que a autocompaixão é a alternativa para isso. Então, a gente vai começar a falar aqui sobre essas experiências, né? E são experiências até anteriores a esses processos, né? E eu vou destacar duas, depois elas vão falar mais sobre, aí vou abrir a palavra, vou passar a palavra para a Joana, mas ainda dentro da autocompaixão, eu acho que eu queria destacar exatamente esse trabalho com as equipes. Um trabalho que a gente tem feito, eu e Danilo, né, com as equipes, a gente fez esse trabalho com as equipes que trabalham em Roraima, com os migrantes, a gente fez isso com as equipes do Rio, do SUS, né? Que são de fortalecimento da autopercepção, da bondade amorosa, do mindfulness, né? E da humanidade compartilhada como forma de autocompaixão e autocuidado, que então vão fortalecer essas equipes a superar esse processo de enrijecimento e de fortalecimento de um ego que, na verdade, acaba facilitando muito o burnout, né? Então, a partir desse relato, dessa experiência que nós estamos tendo, isso é uma das nossas áreas de desenvolvimento hoje, o Lipapos tem muitos anos, o Lipapos já faz mais de 10 anos, com a graça de Deus, já desenvolveu muitas pesquisas, e essa hoje é um dos grandes campos de pesquisa. Vamos começar, então, a falar da prática. Eu vou dar a palavra aqui para a Joaninha, a não ser que a Débora ou a Kali queiram completar alguma coisa, ou a própria Joana, do que eu falei. Kali levantou a mãozinha. Então, eu queria só acrescentar e comentar que, nesse sentido, a humanidade compartilhada ela traz uma potência imensa, que é uma potência quase que ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, assim, quando a gente se utiliza da humanidade compartilhada para saber que isso não está acontecendo comigo, pessoalmente, que isso não é dirigido exclusivamente a mim, que não sou só eu que estou passando por isso,
tem outras pessoas e que, portanto, eu posso me sentir dentro de um coletivo, dentro de um pertencimento, dentro de uma sociedade, eu posso quase que usar essa força do social, mesmo que seja essa força emocional e empática, ou quase que etérea, para poder trazer a força que eu preciso naquele momento, quando mesmo que a situação esteja acontecendo comigo. Mas a humanidade compartilhada, ela tem esse poder do coletivo que é muito, muito forte. Débora. Rapidinho, para dar a palavra para a Joana, porque eu acho que tem um componente muito importante nisso que Kali trouxe agora também, né? E Sandra falou sobre a humanidade compartilhada. Quando a gente pensa em alguns dos grupos com os quais a gente trabalha, sejam os profissionais de saúde que estão vivendo uma egotrip de que eles são super-humanos e que aí eles precisam ultrapassar todos os seus limites para poder trabalhar e seguir e tal, sejam pessoas, né, populações vulnerabilizadas ou maiorias minorizadas, né, como as mulheres que vivem situações de violência, como pessoas que vivem em comunidades com violência urbana, né, que a humanidade compartilhada, ela parte de um princípio de reconhecimento da sua própria humanidade. E isso, por exemplo, com as mulheres que vivem violência, muitas vezes elas não reconhecem a sua própria humanidade, no sentido de que eu mereço, eu devo, eu posso ter, né, esse cuidado, esse espaço, eu posso, né, e acho que a Joana também vai falar disso. Quando eu penso, né, eu estava pensando nessa questão da compaixão em ação, e nessa situação agora da chacina do Jacarezinho, teve uma situação muito comovente, muito forte, né, muito tristíssima, mas muito forte, que foi a Associação das Mães de Manguinhos, que foram para o Jacarezinho para defender os jovens que estavam sendo ameaçados pela polícia para serem assassinados, né? Porque foi o que aconteceu. E eu fico pensando que essas são mulheres que viveram, né, mulheres negras periféricas que viveram uma situação de muita violência, que elas tinham uma identificação com essa dor, né, de terem perdido filhos nesse contexto da violência urbana, e que essa um exemplo para mim muito forte desse reconhecimento da humanidade dessas pessoas, né, e de humanidade compartilhada, né, e de compaixão ativa, que é um movimento de não permitir que aquela violência se escalonasse ainda mais, né? Então, esse é um exemplo muito dramático e muito triste, né? De muito recente, está todo mundo muito impactado com isso, ou se não está, deveria estar, né? Mas que eu acho que traz esse conceito da humanidade e que eu acho que nos nossos trabalhos, né? E acho que a Joana vai dar esse exemplo e a gente tem essas experiências. Esse é um caminho, um processo que é da pessoa poder ter um espaço para reconhecer sua própria humanidade e, a partir daí, reconhecer a humanidade do outro, né? Que eu acho que é o que Sandra fala dos profissionais de saúde. Se a pessoa não reconhece a sua própria humanidade, como é que ela vai reconhecer a humanidade do outro, né? Mas, Joaninha, já falei demais. Fale aí agora, você, querida. Então, gente, vou pegar esse gancho dos profissionais, né, e começar compartilhando um pouquinho da experiência que a gente teve fazendo grupos, na verdade, de mindfulness, né, as 8 sessões tradicionais de mindfulness, tanto na Rocinha, na Clínica da Família Maria do Socorro, quanto na unidade Píndaro de Carvalho, na Gávea. Eu fiz junto com uma amiga nossa muito querida, a outra Joana Moscoso. Então, a gente começou na unidade dela no Píndaro e depois fomos para Maria do Socorro, né? Logo depois que a gente fez a formação. E aí, claro, foi uma experiência muito importante. É sempre difícil para os profissionais de saúde, né, com toda essa resistência, como vocês estão falando, né, de se cuidarem, de aceitar esse cuidado, abrir um espaço na agenda, né, diante de tantas demandas enlouquecidas, né, e priorizar esse momento de autocuidado, né, todos aqueles problemas que a gente sempre enfrenta, né, onde fazer, que horas fazer para ser um horário melhor para todo mundo, né, e que não seja interrompido a toda hora com gente batendo na porta e chamando o doutor para fazer isso, para fazer aquilo, né, sempre essas coisas que a gente enfrenta quando faz algum trabalho com um profissional de saúde. Mas, assim, como sempre, o resultado é muito bacana, né? Então, alguns relatos, né, de um médico que eu lembro que falava que depois das
práticas, né? Começou a fazer práticas rápidas de mindfulness, toda vez com a mão na maçaneta, antes de abrir a porta para chamar o próximo paciente, né? Então, muito bacana, né? Para se centrar, respirar e vamos lá, né? E os agentes de saúde maravilhosos, como sempre, também, né? Primeiro aquela coisa assim, mas tá, é para eu relaxar, para diminuir o estresse, mas eu vou fazer isso no meio do tiroteio? Como é que isso funciona? Como é que pode? Não, né? Primeiro você vai buscar um lugar seguro, né? Todo mundo já trabalhado no acesso mais seguro, onde é que tem que se esconder, onde é que vai se proteger para diminuir os riscos, né? E aí, no momento possível, vai lá e tenta fazer alguma prática para, né, dar conta do que tem que fazer, né? Dentro dessa ideia, né, que vocês já trabalharam bastante da compaixão enérgica, né? Porque aí haja energia para lidar com situações assim, né? E também lembro de uma frase de uma delas também dizendo assim, doutora, eu passei a fazer também ali no guichê. Eu vi ali na fila aquele paciente chato que reclama de tudo. Eu falo, meu Deus, deixa eu fazer minha prática aqui. Ninguém está vendo nada, mas eu estou fazendo minha prática. Então, assim, né, foi uma experiência muito bacana, né? A gente também começou a fazer algumas práticas. Gente, acho que eu vou sair desse sol aqui, que o sol resolveu vir para cima de mim. E aí, o que eu fazia também nas unidades em que eu atuava, né? Sobretudo no Sabin, foi a unidade da Rocinha que eu fiquei mais tempo, fiquei 8 anos no Sabin. Então, desde que eu cheguei, eu comecei lá fazendo terapia comunitária, né? E outras unidades também que eu, dentro né, de ajustes aí também de agenda, que a gente deu conta de fazer em outras unidades também a terapia comunitária. Então, no momento em que na terapia comunitária a gente faz as dinâmicas para quebrar o gelo, para integrar um pouco o grupo e tudo mais, eu passei a fazer práticas de mindfulness, né? E às vezes misturando mindfulness e compaixão também, né? E é muito interessante, assim, né? Ver, assim, como todo mundo sabe, terapia comunitária é um grupo aberto, então as pessoas chegam e vêm, né? Às vezes sem nem te conhecer direito, tem sempre aquele povo também que vem toda semana, que já sabe como é que funciona, né? E chegam pacientes graves, né? Porque, enfim, a psiquiatra que conduz o grupo, né? Então, muita gente vem atrás da psiquiatra, né? Então, vem o povo trazendo aqueles problemas cabeludos que a gente conhece, né? E aí, depois das práticas, a maioria assim, tinha uma resposta imediata mesmo, né? É muito bacana de ver o quanto a diferença, o antes e depois, assim, das carinhas, né? Do quanto que realmente conseguiam relaxar ali depois da prática, sempre muito interessante para, então, entrar nos problemas, né? Dentro das etapas ali da terapia comunitária. E aí, o que aconteceu? Aí, Joana inventou de vir para o Azerbaijão. Trabalhando Estava lá pelo sem nada para fazer, a Rocinha estava tranquilona. Estava tranquilo, né? Tiroteio. Para que eu vou ficar com tiroteio se eu posso ter bombardeio, né, não, gente? Só. A gente tem que avançar a etapa, né? É isso aí. Então, depois de um longo processo aí de recrutamento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma organização internacional humanitária, né, que acho que a maioria conhece, tal. Por sinal, hoje é o dia do movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, né? Interessante também essa coincidência, 8 de maio. E aí calhou de eu vir para cá, né? E aí, com toda a história E, assim, o alvo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é oferecer suporte às populações vítimas de conflito armado, né? Geralmente conflitos internacionais, mas como a gente também conhece o nosso exemplo brasileiro, não só os internacionais, mas os internos também, né? Então, e aí vindo para cá começou, né? Eu vim em dezembro de 2019 e aí veio a pandemia. Eu falei, caramba, e aí eu já lá aflita com o meu povo da Rocinha, né? Eu falei, caramba, todo mundo na mão, no meio desse sufoco, a situação só piora, né? Com um presidente do nível que a gente tem, mais pandemia, ninguém merece, vamos fazer alguma coisa. Aí combinei com um psicólogo do NASF e do SEIB e uma agente de saúde,
e o nosso amigo Devaldo, que está aqui, que é o nosso agente redutor de danos, a gente passou a fazer a terapia comunitária online, né, com o pessoal da Rocinha, né? E aí foi outra experiência, está sendo uma experiência também muito bacana, né, muito interessante, e a gente, enfim, claro, faz algumas adaptações, né, em relação ao trabalho online, e aí eu passei a fazer, achei que era mais interessante fazer as práticas de mindfulness e compaixão no final da terapia comunitária, né? Como não rolava muito de fazer a roda online, você de repente ali pode trazer alguma experiência diferente, mas até já inventei de fazer na imaginação ativa com a roda, mas enfim, a gente vai inventando, né? Então a gente achou melhor usar o momento final para fazer a prática de mindfulness e compaixão. E, mais uma vez, tem sido muito positivo, né? Acho que vários grupos de terapia online têm tido experiência semelhante, no sentido assim de quem acaba participando é o pessoal que já vinha nas rodas presenciais, né? Que já tinha um compromisso grande com as rodas, né? A gente, às vezes, recebe encaminhamentos dos médicos, das unidades de outros pacientes, mas quem adere mais realmente é quem já tinha esse compromisso desde a fase presencial, né? Então, são coisas aí que a gente vai, né, aprendendo, né, de como lidar com essas novas tecnologias, né? E para falar um pouquinho da experiência aqui no Azerbaijão, então, só para contextualizar, que eu estou coordenando 3 programas de saúde mental, um para melhorar o acesso a tratamento psiquiátrico nas prisões, porque o Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma das poucas organizações que tem acesso às prisões, então esse é um ponto central. E o outro trabalho são 2 programas que aí eu faço na fronteira do país, porque o Azerbaijão tem um conflito de 30 anos com a Armênia, por conflito de território, né, disputa territorial, um conflito congelado que descongelou quando eu estava aqui, né? Que beleza. Então, ano passado, em julho, teve uma primeira escalada do conflito pequena, de proporções pequenas, e aí em setembro veio a guerra para valer, né? Que foi, como eles estão, um nome que eles estão chamando aqui, a Guerra dos 44 Dias, né? Porque aí depois dos 44 dias a Rússia interveio e aí fizeram um acordo de cessar-fogo, né? De paz, digamos assim. Então, até agora, por enquanto, tem sido mais tranquilo. Mas aí, no meio do conflito rolando, a gente foi lá. Quer dizer, eu divido o meu tempo entre a capital, que é Baku, e a fronteira, por conta desses projetos, e aí, durante a guerra, a gente foi lá, ouvindo bomba caindo nos arredores, mas, né, sempre com algum nível ali de avaliação do que deve ser feito ou não, em termos de segurança, né, para os profissionais também da Cruz Vermelha. Mas a gente prestou assistência para as pessoas que estavam abrigadas nas escolas, porque todo o pessoal que estava na fronteira fugiu, né? E aí foram sendo abrigadas, o governo organizou uma forma de oferecer abrigo nas escolas para essas pessoas que estavam fugindo de onde a situação estava pior, né? Então, a gente fazia basicamente psicoeducação, né? Falava, né, de reações ao estresse, reações traumáticas e tudo mais para essas pessoas e, claro, abrir um espaço para elas falarem, trazerem as questões que elas estavam enfrentando. Pensava também, né, ouvia, claro, tinha muita demanda de questões mais materiais, né, de situações que elas estavam precisando, e a Cruz Vermelha, às vezes as pessoas acham que é tipo Médicos Sem Fronteiras, que é uma coisa mais médica, centrada, mas não, tem vários departamentos, né, que procuram fazem uma abordagem mais multidisciplinar mesmo, então a gente também com outros departamentos ia tentando atender a certas demandas ou referenciar para o que o governo também estava tentando oferecer de suporte para essas pessoas. E aí também no final dessas sessões, né, a gente fazia alguns exercícios, e aí eram mais exercícios de respiração, né, alguns exercícios de regulação emocional, uma coisa assim mais, né, mais pontual, mais diretiva e tal, e que também foi uma experiência bem interessante.
adultos e crianças fazendo, então também era bonitinho ver as crianças ali sentadinhas, com a mão no peito, mão na barriga, e respirando junto com a gente, sabe? Então, também foi muito interessante. Algumas pessoas achavam aquilo meio esquisito, começavam a rir, então foi bacana também. E aí o tempo todo também a gente ouvindo, porque aí se o barulho também das bombas ficasse muito próximo, teve uma situação ali que a gente teve que sair e ir para o lugar seguro, né? Então, também com isso tudo no meio, né? Então, e aí depois que a guerra acabou, a gente começou a fazer um trabalho mais de visitar as famílias que foram mais afetadas durante o conflito, priorizando as famílias que perderam os seus entes queridos, né? Nesses bombardeios, ou principalmente aqueles que e aí, também aqueles que morreram por estarem trabalhando como militares, né, na guerra. Então, e esse é um trabalho que a gente está fazendo até agora, além de também estar capacitando psicólogos. Essa semana a gente começou capacitando os psicólogos, e vamos também capacitar psiquiatras que trabalham na região mais próxima mesmo da fronteira, e estamos incluindo exercícios de mindfulness e compaixão nesses treinamentos, né? Então, essa semana foi bem bacana. Muitos não conheciam, alguns já conheciam, né? Teve um psicólogo que simplesmente dormiu e quase roncou durante a prática do exercício, né? Mas, assim, todos também gostaram muito, entenderam como ferramentas que vão ser importantes. Eles também estão atendendo muitas dessas vítimas do conflito, né? Então, acho que vai ser cada vez mais utilizado por aqui também, né? Nos treinamentos que a gente também fez para os médicos que atuam nas prisões, a gente também tem trabalhado com eles esses exercícios, né? Então, assim, a gente está divulgando e a gente espera. Temos vídeos também, só que estão em Azerbaijão, né? Azerbaijano, que é muito próximo do turco, então fica meio difícil aí para poder mandar para vocês aproveitarem, mas muita coisa a gente tem conseguido fazer por aqui também nessa área, né? Então acho que por enquanto é isso. Acho que depois a gente pode reservar para o debate algumas perguntas ou comentários que vocês tenham, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre tudo isso. Diga lá, Kali. Sandra. Sandra levantou a mão primeiro. Vou botar o som aqui. Eu acho muito legal essa experiência da Joana, né? Quer dizer, acho que o que eu queria falar em cima do que está acontecendo aqui, né? Assim, em cima dessa experiência que a Joana está trazendo, eu acho que é uma característica muito importante do nosso grupo enquanto universidade, enquanto grupo de pesquisa. E eu queria destacar também, que eu queria que depois elas duas falassem alguma coisa, que são duas pessoas que também têm experiência muito interessante, que é a Beatriz, que está com o grupo de Mindfulness Online, para você poder trocar figurinha também com ela, e, obviamente, Nali, que fez grupo com população de rua presencial e que está também com essa experiência em esse grupo, que é um grupo também muito difícil, muito vulnerável, muito difícil. Mas o que eu queria também destacar é o fato da inserção de atividades de mindfulness no meio de vários tipos de práticas de cuidado na atenção primária e comunitários, lembrando que a gente não vai usar esse conhecimento somente naquele modelo tradicional das 8 semanas, que tem que meditar todo dia 40 minutos, e que não sei o que o Kabat-Zinn fez, e eu sempre brinco dizendo que o Kabat-Zinn, por que o Kabat-Zinn botou 8 semanas e qual a base técnica disso? A base técnica disso era o que o sistema de saúde americano pagava. Então, assim, pode ser 6, pode ser 4, pode ser 1, e o Fernando Trujillos, né, que é o nome do hispânico, que trabalhava com Kabat-Zinn e que ia para populações hispânicas de baixa renda na década de 70, 80, e ele disse uma vez, num congresso, ele falou assim, você faz mindfulness como der, aonde der, quando der, quem quiser faz as 8 semanas.
Então, eu acho que isso é um aspecto que a Joana está trazendo, que eu queria destacar, que é o que a gente também está aprendendo, que a gente aprendeu com as pessoas que fizeram o curso com a gente. Eu já vi que a Torrijos, a Bia já levantou a mão. Então, eu acho que importante é isso. A gente pode fazer essas práticas em condições muito variadas, tem que ter criatividade, mas criatividade é o que não nos falta, né? Então, vai lá, Kali, para depois abrir Uma parte você já falou, né? Assim, que era essa ideia de que isso não é uma coisa fixa, que apesar de haver protocolo, apesar de haver né, pesquisa, ciência e intenção, a gente precisa conseguir ter, e aí nisso a compaixão ajuda muito a gente precisa conseguir fazer uma avaliação do que é necessário e possível naquele momento, para aquela pessoa. Porque aí entra sobre a outra coisa que eu queria só pincelar, que é o conceito de backdraft ou contracorrente, né? Que é o medo, o receio que muitas vezes as pessoas têm, e a gente vê muito isso com os profissionais de saúde, o medo de que se eu me abrir para os meus sentimentos, se eu me abrir para as minhas emoções, eu vou ser invadida por aquilo e eu não vou conseguir dar conta. Né? Então, a chance e o cuidado que a gente precisa ter ao acessar isso para ajudar essa pessoa a conseguir lidar com essas emoções e saber que é entrando em contato aos pouquinhos que a gente consegue não ser invadido. Né? Assim, se a gente for pensar numa represa, é abrindo as comportas de pouquinho, ao invés de deixar aquilo transbordar completamente. Era só isso. Perfeito, Kali. Eu vou falar só uma coisinha antes de abrir para a Bia poder falar da experiência dela. Eu acho que isso tudo que a Joana trouxe, me lembrei de algumas experiências, uma oficina que eu fiz até lá na Rocinha também, e do trabalho com os agentes comunitários, que eu acho que, às vezes, quando a gente fala da compaixão, ou da autocompaixão, a gente fala muito como se fosse uma elaboração intelectual, né? Uma elaboração mental, cognitiva, Racional, e tal, cognitivo. racional. Mas eu acho que tem um componente que é muito rico desse trabalho e que eu tenho cada vez mais valorizado e refletido sobre ele, que é essa compaixão sentida no corpo, né? E aí, quando a Joana falou da imagem das criancinhas com a mão na barriga e no peito, eu me lembrei da oficina, que tem até foto lá de todo mundo com a mãozinha na barriga e no peito, e da gente fazendo algumas práticas de respiração, ou as práticas do que a gente chama de escaneamento corporal, né? Que é uma prática em que você vai prestando atenção no corpo inteiro e tal, mas de levando compaixão, né, de levando um acolhimento para esse corpo e, né, para a pessoa poder se sentir mais confortável na própria pele. E eu acho que esse é um componente no trabalho no SUS, eu acho que é muito relevante, porque aí, Sandra, né, pode falar disso muito mais que eu, a gente tem muitas pessoas que têm esse sofrimento, esse trauma, né, esse sofrimento psíquico profundo, que tem causas sociais muito inscrito no corpo, né? Em dores, em tensões, em bolo na garganta, e a dor de cabeça esquisita, a dor que vai aqui, vai para lá. E que aí essa questão de construção da compaixão no corpo, concretamente, eu acho que ela também é muito potente, e eu tenho cada vez mais refletido sobre isso. Agora eu vou abrir a palavra para a Bia e depois Nali. Então, primeiro, né, eu me sinto assim, super feliz de estar aqui. Até pensei assim, nossa, a gente está no final de semana do Dia das Mães, né? E eu me sinto assim, totalmente cria de vocês, né? Me sinto assim, cria dessas primeiras psicólogas, né, que fizeram curso. E agora só que eu estou fazendo a minha formação, né? Mas desde 2017 eu trabalho com a Berenice, assim, mais de perto, né? E aí, quando começou a pandemia, eu e a Berenice, a gente começou a fazer o grupo online, né? Então, a gente está um ano fazendo o grupo online, mais ou menos um pouco como a Joana falou, muito com as pessoas que já faziam presencial, e repetindo, assim, as 8 semanas. Mas agora, nesse mês, eu cheguei para a Berenice e falei assim, Berenice, vai ter muita gente, eu acho. Então, vamos fechar pelo menos o primeiro dia para os novos. Então, esse mês eu fechei o primeiro dia só para os novos desde 2021. Aí foram umas 15 pessoas novas, muita gente nova, né? Então, a gente... Aí, essa semana eu vou avaliar se a gente vai abrir, o que a gente vai fazer. Se vai ficar só com quem nunca fez,
tempo todo online, porque o pessoal de 2021 só fez online, né? Nunca fez. Aí a gente vai avaliar. Então, só dando retorno. Em relação à compaixão, nesse grupo, a gente teve um depoimento, né? Super interessante, que ela falou que depois de uma prática da compaixão, ela mandou uma mensagem, né, para a Berenice, uma paciente do grupo mais do início do ano, né? Falando que antigamente, quando uma pessoa fazia algum mal a ela, para ela não culpar a pessoa, ela falava que a pessoa estava com o diabo no corpo, que a pessoa, ela usava essa coisa da religião, né? E aí ela falou que depois da prática da compaixão, ela entendeu, né, o que é empatia, entendeu, né, que todas as pessoas, né, podem ter falhas e podem, de alguma, né, faz parte dessa humanidade compartilhada. Ela falou assim, não, agora, quando alguém fizer alguma coisa comigo, eu já sei que eu não preciso mais ir para o lado religioso, né? Eu sei que eu tenho outros recursos para entender, né? Tentar entender aquela pessoa, né? E aí até pensei comigo mesma, né? E até se entender, né? Porque se para o outro ela usava esse tipo de explicação, talvez com ela, algumas vezes, ela também podia usar, né, esse tipo de explicação, né? Então, achei muito interessante isso. E, atualmente, eu estou começando, até um trabalho com o colégio. O pessoal do colégio ligou para a nossa unidade, o diretor, né, que ele estava precisando muito de uma ajuda com os alunos. Aí, na semana passada, eu fiz uma primeira reunião com os representantes de turma. É uma escola de ensino médio, tem 10 turmas. E aí foi super interessante, eu estou assim, trabalhando com a equipe deles, né, com a equipe de família dessa escola, a equipe que é desse território, então eu entrei nesse grupo com a médica, online também, né, com a médica do território, né, e foi muito interessante, né, eu fiquei impressionada, assim, sabe, com os adolescentes, porque eles até falaram que esse ano eles tiveram que aprender muito a se organizar, né, toda essa coisa do tempo, do espaço, e eu até falei, nossa, estou impressionada como que vocês conseguiram estudar, né, tentando, e realmente eles estavam assim até, sabe, eles estavam, chegaram até empoderados, até, olha, a gente conseguiu, eles mesmos, nossa, a gente conseguiu, esse ano está até mais fácil do que o ano passado. E eu perguntei para eles o que eles tinham conseguido, né, de novo, de alguma coisa. Aí o menino falou que começou a tocar teclado, o outro descobriu que desenha super bem, a outra menina está mexendo com negócio de moda, customizando as roupas. Então, foi super legal e eu pretendo fazer isso que a Sandra falou, de repente, pelo menos no início, principalmente no terceiro ano, usar alguma técnica, né, de mindfulness, 3 minutos, e ver só como é que vai ser, né? Então, no meio dessa roda de conversa, eu pretendo, em algum momento, usar, né, o mindfulness. E só para fechar, desculpa, e só para fechar a coisa do profissional de saúde, né? E na minha unidade, ano passado, eu fiz essa oficina com a Sandra e com o Danilo, me ajudou muito, né? Tipo assim, essa oficina de compaixão da Sandra e do Danilo, para mim, foi super importante, né? E aí, quando chegou no final do ano, a equipe do meu posto de saúde, quando começou essa segunda onda, gente, a equipe de saúde estava acabada, né? Quando veio essa segunda onda do Covid no Rio, foi uma loucura, né? Todo mundo achava que no final do ano a gente ia passar o Natal em casa, com a família, e o presente que a gente recebe é a segunda onda do Covid, né? Do Natal. Então, tinha um médico no meu posto que era maravilhoso, aquele médico que tem o telefone de Vila Isabel inteira no celular dele, sabe? Todo mundo liga para ele 24 horas por dia. O médico não estava mais aguentando, e as pessoas falam assim, gente, eu nunca via, né, ele reagir desse jeito e tal. Eu cheguei para o Rodrigo e falei assim, Rodrigo, olha só, no início do ano eu fiz oficina de compaixão, eu tive que aprender a saber que tinha horas que eu não estava mais aguentando, eu tive que, né, no início a gente quis abrir, né, assim, abrir o coração para todos os pacientes e tal, mas vai ter uma hora que você não vai ter que entender que você não vai conseguir. Né? Então, é importante você aprender a respeitar o seu limite, saber a hora em que você, não, está demais para mim. Aí ele falou assim, ai, que bom que você está me falando isso, eu nunca imaginei que você ia falar isso para mim. Então, eu falei assim, não, eu também tem horas que eu não aguento. Né? Você acha que eu tenho que entender que não, né, teve uma situação que eu tive que, né, de repente, me empenhar mais, na outra semana eu vou ter que, talvez, não, essa semana eu vou ter que diminuir o ritmo, porque senão eu não vou conseguir, né? Dar conta de várias coisas, né? E aí só para finalizar realmente, que o profissional de saúde, ele se exige muito, né?
e tem muita dificuldade de conseguir, às vezes, enquanto ele pode conseguir falar não, porque depois ele, né? Porque enquanto ele pode conseguir falar não, é muito importante para ele não negociar. Porque depois se ele não, naquela hora, exatamente, porque se naquela hora que ele consegue, que ainda está consciente, fala não consciente, o próximo passo é ele xingar o paciente, ou adoecer, ou brigar em casa, ou a família dele está um caos. Às vezes ele está ótimo no trabalho. Quando você vai ver, a família dele está um caos, os filhos, a esposa, o casamento, né? Na verdade, né? Então, acho que você poder falar o não consciente na hora que, né, você pode, é muito importante, né? Então, é só isso. Obrigada, gente. Obrigada, Beatriz. Nali, quer falar um pouquinho da sua experiência? Ela tem que abrir o microfone. Abriu agora. Agora fechou. Abre. Pronto. Vai lá, querida. Oi, queridas. Primeiro é um prazer, né, estar aqui. Consegui vir. Na realidade, assim, eu gostaria de trazer algumas experiências que eu tive no SUS. Hoje eu sou uma mulher que eu tive coragem de me aposentar, porque como é difícil largar o SUS, né? E tentar usar isso de uma outra forma, todo esse processo. Então, assim, no SUS eu fazia um grupo num centro de convivência e todos encaminhavam tabagismo, unidades, demanda espontânea, e foi uma experiência muito interessante, porque, como a terapia comunitária, tem aqueles que vão sempre, e tem aqueles que vão de vez em quando, e tem aqueles que vêm e depois não podem vir por algum momento. Então, eu fazia esse grupo, e, em parceria com o CAPS-AD, eu fazia um acompanhamento com praticamente moradores de rua, ou pessoas de extrema vulnerabilidade. E eu sinto muita saudade desse grupo, porque era muito interessante, porque sempre no início do grupo, que a gente trabalhava basicamente recaída, eu fazia, né, uma sessão de 10 a 15 minutos de mindfulness. E era muito interessante, Sandra até me lembrou esses dias, as posições que eles arranjavam para meditar. E, assim, a coisa que vocês já trouxeram aí, a coisa do corpo, né? Do conforto no corpo, que eu acho que é a primeira compaixão, né? Porque é que nem quando a gente vai aprender aula de Ikebana. Você aprende todas as regras, bota a flor assim, o galho assim, desse tamanho, para depois, quando você é mais avançado, você desaprender tudo. Então, eu acho que, na formação do Mindfulness, a gente aprende isso, a gente aprende lá a posição, parará, para depois desaprender tudo, porque o que importa é o conforto no corpo. E aí, depois, quando veio... E eu fazia, depois que eu me aposentei, eu abri um espaço voluntário, Espaço Magnólia, onde eu dou aula de bordado e tinha oficinas de Mindfulness, e ainda não tinha chegado na terapia comunitária, porque precisava de um espaço mais preparado e tal. E eu fazia 2 grupos nesse Espaço Magnólia. E aí veio a pandemia, acabou tudo, e eu fiquei assim querendo dar continuidade, então o que eu fiz? Eu abri um grupo no WhatsApp para essas pessoas, eu gravo de 15 a 20 minutos uma meditação e mando 2 a 3 vezes por semana. Bem, hoje eu já tenho 4 grupos. E aí apareceu um grande potencial terapêutico, porque são os meus pacientes que eu coloco depois de conversar, perguntar se quer passar por essa experiência, e tem sido assim muito surpreendente. Não dá para botar grupo muito grande, porque senão, se um resolve falar bom dia, é uma doideira, né? Bom dia. Chega de noite e ainda está no bom dia. Então, assim, tem sido uma surpresa para mim, porque pessoas assumem aquilo para a sua própria vida e melhoram clinicamente e passam a ter aquilo como um instrumento assim
para o resto da vida. E uma outra coisa interessante, que como a maioria é meu paciente e eu tenho as consultas regulares ou irregulares, eu converso sobre a meditação. E aí, de certa forma, você tem a possibilidade de fazer uma formação um pouquinho diferente, entendeu? Porque você vê aonde aquela pessoa está, qual é a dificuldade dela, e conversa com ela sobre, e acaba que você introduz ou a questão da postura, ou a questão da autocompaixão, ou a questão da atenção plena, né? Então, assim, muito legal, muito legal. E eu agora, uma adolescente, que, por sinal, abriu um quadro inicial de Tourette e assumiu a meditação, e eu fiz um pouco de Ayurveda, com a medicação alopática e meditação. Bem, ela não tem mais clínica. É uma coisa assim que eu nem estou entendendo ainda, mas tudo bem. E ela se tornou uma grande meditadora. E ela veio me pedir se os colegas adolescentes, que ela tem 16 anos, não podiam entrar no grupo. Então, eu abri um grupo no WhatsApp só para adolescente. Não conheço ninguém, só ela. E eles fazem meditação, eles nem dão bom dia, tá? Mas gostam e tal. Então, agora eu vou partir por um segundo momento, que eu estou pensando em fazer uma meditação pelo Zoom, né? Para poder, enfim. E assim, Tem um pessoal que faz toda quinta-feira às 6h30 da tarde, Nali. Mas sabe o que acontece? Não aderem. Entendeu? Ainda não está assim, nessa coisa, Kali, de expandir para o mundo. A gente quer você com a gente, Nali. É. Você e quem você trouxer. Não, mas o que acontece? Quinta-feira, para mim, é um dia impossível, infelizmente. Porque eu medito com a minha sanga do mosteiro, então é logo depois, é uma coisa que não dá. Eu sei, mas nada vai me impedir de tentar te seduzir. Hã? Eu sei, mas nada vai me impedir de tentar te seduzir. Quem sabe eu não consigo ficar meditando 3 horas seguidas? Um pouco aqui, um pouco aqui. Enfim. Então, assim, eu acho que essa coisa da criatividade, da gente olhar para a vida da gente e o que é possível, né? E o que é possível a gente fazer, porque eu acho que as pessoas estão precisando muito encontrar com o seu próprio corpo e com sua própria alma e com suas próprias formas de vencer todas essas dificuldades, né, da humanidade compartilhada. Então, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz de ter conseguido vir. E só mais uma coisa. Eu agora estou fazendo uma formação para criança e adolescente nas escolas. Muito legal as meditações com criança da pré-escola, gente. Então, assim, como que a criatividade, né, pode levar a gente em um monte de lugar. Até lá, viu, Joana? Se eu pudesse, eu ia te visitar. Obrigada. Tem 2 pessoas aí que levantaram a mão, Débora, você que está como host. Sou eu e Nali. Nali, obrigada. Maravilhosa a sua experiência. Eu acho que tem uma questão muito, muito interessante disso que você está trazendo, né? E a experiência da Beatriz também, né? Todas as experiências aqui, que eu acho que fala um pouco do tema da nossa manhã, que é essa questão da compaixão em ação, no sentido da gente buscar recursos, buscar caminhos, buscar maneiras de ofertar, né, esse cuidado para as pessoas. Né? E acho que Sandra estava falando no início sobre o Jon Kabat-Zinn, sobre o protocolo. Né? Para quem não tem tanta vivência dentro desse mundo de mindfulness, a gente tem hoje, no mundo ocidental e tal, vários protocolos de mindfulness, né? Tem o MBSR, MBCT, MPIC, MTI, MBIT. Eles são maravilhosos porque eles possibilitaram para a gente uma validação dentro do nosso mundo capitalista ocidental, tal, da ciência. Então, para a gente poder implementar um sistema de saúde, para a gente poder botar como uma disciplina de uma universidade, para a gente poder pedir financiamento de pesquisa. Então, a gente precisava ter protocolos quadradinhos, fechados e ter alguma comprovação científica sobre os benefícios de mindfulness. Então, para isso,
Os protocolos são maravilhosos, eles são uma dádiva e eles são uma linguagem que foi o que possibilitou que essas coisas estivessem no mundo, da gente estar falando disso dentro de um contexto da universidade, né? Porque é isso, né? Eu sou professora, a Sandra é professora, a Kali também está inserida na universidade, coordenando um serviço de saúde mental. Então, assim, a gente não podia chegar lá e implementar essas coisas. Célia está aqui, né, representando, e falar só, né, até vou pedir depois para a Célia falar da experiência dela também. Não dá para a gente botar isso lá só porque a gente, né, tem uma prática pessoal e acha legal. A gente precisa de uma validação, é uma responsabilidade, isso é, né, dinheiro público, é tempo, é espaço da universidade. Então, é muito bom que esses protocolos existam. Mas, depois que eles existem, e acho que isso que Nali falou, essas adaptações, né, essas ofertas, né, para as pessoas da maneira que é possível, elas são muito preciosas, né? E acho que elas vêm exatamente desse movimento de reconhecer o sofrimento das pessoas, reconhecer o cenário em que elas estão e poder oferecer algo que faça sentido para elas, né? Isso que Nali falou. Adolescente não vai querer reunir com um bando de velhos, gente. Eles vão querer ficar lá com eles. Imagina se eles vão meditar com as tia velha, não vão querer. Eles vão querer ficar com eles mesmos, né? Então, da mesma forma que às vezes quando a gente tem alguns grupos, né, como Kali tem experiência com as pacientes com fibromialgia, às vezes a pessoa tem uma identidade ali relacionada a um processo de adoecimento, né? E aí ela se sente mais confortável de estar ali naquele grupo, enfim. E aí, vou pedir para a Celinha se ela quiser falar. E Camila também levantou a mão. Então, se vocês podem falar. Gente, bom dia. Eu estou perdida hoje aqui, apertando o botão. Não sei onde que fala, porque eu estou no iPhone e não sei mexer. Por isso, Sandra, que eu não respondo. Está perfeita. Eu não respondo o que está aqui escrito, porque eu não consigo pelo telefone, só pelo computador, e hoje eu não consegui entrar por lá, sei lá por quê. Mas, enfim, eu queria falar um pouco sobre o que a Sandra traz, e acho que é muito rica essa experiência que a gente tem na universidade, com os profissionais de saúde, né? Em especial com os profissionais de enfermagem, que foi com quem eu lidei minha vida inteira aí, na universidade, mesmo fora dela, né, as experiências que eu tenho. Sempre fui professora de campo de prática, portanto, dá para juntar teoria e prática o tempo todo. E o grande sofrimento que esses profissionais têm, eu diria que todos têm, mas o que eu percebo, não só nos nossos consultórios universitários, mas em outros que eu convivi também por conta das minhas pesquisas, no INTRO, no INCA, é que os profissionais que estão mais próximos do cuidado mesmo com o paciente, são os técnicos, auxiliares de enfermagem, são os que mais têm esse sofrimento diante do sofrimento do outro, né? E nas pesquisas que há tempos atrás eu fiz, por conta do doutorado, o que apontava para a gente é que eles tinham um alto índice de altruísmo. Não só os profissionais, os médicos também têm um alto índice de altruísmo, interessante, comparado a outras habilidades que a gente estudou naquele momento. E esse alto índice de altruísmo, a professora Eliane Falcone tem uma pesquisa muito interessante sobre altruísmo e raiva disfuncional, uma coisa assim. E o que ficou comprovado é que quanto maior é o meu grau de altruísmo, que a gente não sabe bem, porque o altruísmo é um contínuo, você não sabe do rosa ao magenta, onde você se situa, você pode estar muito mais para o magenta do que para o rosa, ou ali naquele meio, que seria o caminho do meio bacana, a gente às vezes não sabe. Então, quando eu vou muito para o magenta, eu estou muito altruísta, o que acontece comigo é que gera em mim um autossacrifício. E é o que a gente vê acontecendo com os profissionais de enfermagem, é autossacrifício. Eles não estão mais sendo altruístas, eles já estão lá no magenta, né? Que seria aquele lugar em que eu não estou dando conta mais. Pode chegar até o burnout, claro, né? Mas estamos falando agora do que acontece com essa pessoa. E ela continua cuidando, ela vai aos enterros, ela vai ao cemitério, ela vai não sei onde, ela faz tudo por aquele paciente, como se isso fosse a coisa mais importante que ela tivesse que fazer, né? Então, porque ela está nesse lugar, logo depois do autossacrifício, passa um tempo que gera nessa pessoa, por conta dessas pesquisas que a gente fez, é justamente a raiva disfuncional, que é isso que agora há pouco você foi a Kali, uma de vocês tocou nesse assunto, achei bastante pertinente de eu trazer essa experiência com a enfermagem,
é que essa raiva disfuncional ela leva para o campo da prática dela, né? Descuida muitas vezes do paciente, ela não está mais cuidando daquela pessoa, ela está cuidando de forma descuidada, quer dizer, não há um cuidado, né? Há um descuido, até como diria Leonardo Boff. E ela também está se descuidando, mas ela é vista pelos profissionais de saúde que estão no seu entorno como alguém que não quer nada, como alguém que abandona o paciente, uma pessoa fria, calculista, etc., metálica, né? Esses profissionais são metálicos. Na verdade, não estão metálicos, eles estão com muita dificuldade mesmo de lidar com o seu próprio sofrimento. E é claro, se ele está fazendo isso com o paciente, está fazendo com ele, na casa dele, não tem como diferenciar. E ele adoece. Então, esse profissional chega lá no de saúde, né? No nosso caso, nos lugares onde tem que se cuidar, ele chega muito ao quebrado. E estão queimados, exatamente, são totalmente queimados. Então, assim, esse é um profissional que você lida com ele, ele sofre muito e ele vai para casa com sofrimento. E tem o outro profissional que a gente percebe também, que é bastante interessante, não só da prática, da vida, mas das pesquisas, é que aquele profissional, quando ele se depara com sofrimento, ele se esquiva por estar se cuidando. É o profissional que, de pronto, ele tem uma capacidade, não de resiliência, mas uma capacidade de ativar rapidamente a racionalização, ele racionaliza, ele se esquiva, ele sai fora, ele entrega o remédio para o paciente e sai fora. É aquele que dá um banho como se fosse fazer um lava-jato. Ele... E ok. O outro não, o outro está lá todo se debruçando com o paciente, chorando junto, toda confusão. E esse não, ele está bem fora, né? Ele não está com aquela pessoa, porque, na verdade, ele está se cuidando. Ele é entendido como uma pessoa má, porque eu muitas vezes já imaginei isso, mas que pessoa dura, má, não sei o quê. Quando você começa a entender logo ao longo da vida, não nesse momento, né, evidentemente, mas entender de que ele não é uma pessoa má, ele está tentando se cuidar, só que também no lugar errado. Não é por aí que se cuida, não é dessa maneira que se cuida, se esquivando, não tratando de maneira cuidadosa as pessoas. Então, os trabalhos que a gente vem fazendo na universidade, em especial na faculdade de enfermagem, era justamente trabalhar um pouco assim, como desenvolver o potencial da sensibilidade afetiva nessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, da capacidade cognitiva de fazer essas intervenções. Então, acho que todo o trabalho meio caminhando por aí. Mas o primeiro passo que a gente entendia que tinha que fazer justamente era esse de acolher, né? Exato, Sandra. Acolher essas pessoas, daí a gente abre uma sala azul. Porque se você não acolhe esses alunos e começa a mostrar para ele que aquela casa é uma casa de cuidado, eu não posso ensinar cuidado se a minha casa não é uma casa de cuidado. Meus filhos não podem sentir que estão sendo cuidados se eu não sou a mãe cuidadora zelosa, se eu não tenho uma casa organizada de maneira cuidadosa. Então, naquela casa, eu dizia, não adianta ter uma faculdade de enfermagem, de medicina, de etc. e tal, se você não tem um espaço onde esse aluno possa sentir cuidado. Ele apenas tem que cumprir protocolos, ele tem que aprender o que está escrito para ele fazer, para ele ser um bom enfermeiro, tecnicamente falando, perfeito. Mas, do ponto de vista relacional, muitas vezes ele é muito mal assessorado, porque ele tem que fazer, e é muito mal assessorado. Então, o que acontece é que a nossa experiência era essa, assim, de que em 90, eu acabo criando essa loucura ali, por conta da formação em gestalterapia, uma história, com outros professores, também muito doidos naquela época, de abrir uma sala chamada Sala Azul, que o aluno pode ir para lá, para ele poder respirar, para ele poder meditar, poder não sei o quê, chorar, né? E aí, como pode aluno vir para cá chorar? Célia, você traz aluno para chorar? É só para isso? Sair do campo de prática para vir para cá? Que são os alunos do internato. Tem uma história muito longa, e até que a gente chega em 2016, de 90 para 16, olha o tempo que a gente passa, fazendo essas histórias acontecerem por ali com muita dificuldade. E aí a gente, 16, são 15, Sandra faz um convite super bacana, exatamente, para dormir, porque aí essa história é engraçada, porque a Sala Azul ficava aberta, e aí é fantástico. A Sala Azul ficava aberta, a gente trabalhava de quarta e quinta com os grupos de reflexão, suporte para esses alunos da faculdade de enfermagem, para ensinar para eles, olha, aqui você vai poder chorar, falar, não sei o quê, sentir o seu corpo, a presença, que a gente trabalhava com a famosa frase do curador ferido. Né? Então, eu tenho que entender que dentro de mim, o vento que venta lá, venta cá também, tenho que aprender que eu sou um curador, mas tenho as minhas feridas.
Eu preciso, então, cuidar do outro, mas olhar para mim primeiro. Esse espaço era para isso, para que ele pudesse sentir no corpo, etc. e tal, awareness, como a Sandra bem falou, enfim. E aí, um dia desse, assim, lá, sei lá, acho que em 99, me parece, o secretário falou assim, olha só, isso é um absurdo, Celinha, aquela sua sala, sabe como é que é? Já está virando, imagina o que está acontecendo ali. Eu falei, o que está acontecendo? Porque quando a gente começa, fala que a sala é nossa, né? Lógico que absolutamente não é, mas enfim. Aí eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, já estão dormindo lá. Daqui a pouco, já sabe, né? Aí eu falei assim, sei. Vai consertar? Vai falar com o pessoal? Eu falei, sem dúvida nenhuma. Chamei minha amiga Márcia Americano, 99. Vamos lá, Márcia. Não, 97 isso. Vamos lá, Márcia. No shopping. Fazer o quê? Você está maluco? Vamos lá comprar. Vamos comprar colchonete. Vamos comprar uns travesseirinhos, lençol. Você está doido? Não, vamos comprar lençol. Já tinha colchonete, só lençol. Lençol e travesseiro. Compramos lençol e travesseiro. Aí chegamos lá e falei com a diretora, olha, a partir de hoje, tem um novo projeto na faculdade, chama-se Aconchego. Ela, o que é isso? O cochilo vai ser formalizado. O aluno está dormindo, a sala está aberta. A sala está aberta. A sala está vazia. Se tem uma sala vazia, ela tem que ser preenchida. E para os alunos. Aluno funciona quem quiser. Pronto, aí a sala passou a ficar cheia. E nós arrumamos a sala e ensinamos aos alunos que nós cuidamos que eles tinham que arrumar a sala para receber os colegas, arrumar assim, colocar o lençol, a coisa toda, enfim, né? E forrar, e botar travesseirinho, e os bolsistas faziam isso, leva lá para a sala, recebe os colegas, não sei o quê, e depois, então, bate o sininho quando der 1 hora, que é a hora que eles têm que voltar para a aula, que 1h20 começa a aula. E aí, esse trabalho é feito dessa forma. Então, a gente fica lá, ou eu, a professora Márcia, os alunos da bolsista chegavam lá, 10 para as 11, que a odonto pediu, não, tem que abrir às 11, professora, porque a gente termina às 11 horas. Bom, vamos abrir 11. Abria de 11 a 1h30. E batia o sininho bem leve, então chegava bem pertinho da pessoa ali. Tal hora, para que ele pudesse relaxar e dormir. E realmente se cuidar, que era essa chamada pausa pós-prandial, que botei esse nome, porque a enfermagem não aceitaria outro nome que não fosse científico. Então, pausa pós-prandial. Vulgo aconchego, né? Então, assim, aconchego é para nós. E para o mundo da enfermagem, era uma pausa pós-prandial extremamente aplaudido no Brasil todo. Os alunos iam apresentar, eu não apresentei quase, mas eu deixava os bolsistas apresentarem. Tem fotos, filmes sobre isso, é riquíssimo. E a gente vem trabalhando essas coisas todas, sabe, gente? Na enfermagem, para dizer, se você cuidar daquelas pessoas... Eu tenho relatos lindos dos alunos, porque eles fazem isso onde eles estão hoje. Eles cuidam das pessoas como eles têm hoje. Tem trabalhos que a gente fez para ensinar banho no leito, para ensinar a cuidar de feridas, para ensinar a tocar a vagina, tocar o pênis da pessoa, tocar o ânus da pessoa. Você tem que saber fazer isso, não é para qualquer pessoa. Então, você tem que ter muita sensibilidade para tocar o corpo do outro. E a gente tem umas práticas que eu tenho que escrever sobre isso, acabei não escrevendo, que a gente ensina tudo isso lá na Sala Azul, a usar o 3º, 4º, 5º períodos, que é como cuidar do outro de maneira sensível, como cuidar do outro de maneira amorosa, trazer amorosidade ao coração daqueles alunos de enfermagem, aos funcionários, às pessoas que estão ali circulando, que amam de paixão estar fazendo os trabalhos na Sala Azul. Então, tem uns trabalhos muito legais que a gente tem feito, todos eles voltados para despertar esse potencial que já é meu, que já tenho isso dentro de mim, toda essa amorosidade a gente já tem feito esse trabalho dessa maneira. E, por fim, no Mindfulness, quando a gente, então, encontra, né, esse arsenal de conhecimentos maravilhosos, a gente recria, repensa muitas coisas e começa a trabalhar com esses alunos também, né? E até eu brinquei com as... Você falando só porque me veio isso assim agora, mas depois de toda essa conversa e você trazer a construção do espaço da Sala Azul, não tem nada mais compassivo e autocompassivo do que isso, né? Assim, eu acho que é uma maneira de dar um contorno e de dar não é um fechamento, porque a gente só está abrindo o pensamento sobre isso, mas assim, é de dar uma consistência
para isso que a gente está falando, né? Assim, que vai muito além. Então, tem o trabalho com as pessoas em situação de rua, o trabalho na fronteira, o trabalho com atenção primária, com os profissionais, mas quando você fala sobre a construção da Sala Azul e como isso foi feito, e mais, quando você fala do movimento que você precisou fazer, de também ser ativa nisso, você está dando um contorno inacreditável para essa conversa sobre a compaixão terna e a compaixão enérgica, né? Assim, acho que se a gente tivesse combinado, a gente não conseguiria fazer isso com esse timing tão perfeito, né? Assim, cara, muito, muito obrigada. Não é à toa que estamos juntas nesse processo, né? Assim, fazemos isso quase que de uma forma complementar e instintiva. Obrigada, Camila. Obrigada, Celinha. Muito, muito, muito obrigada. Camila tinha levantado a mão e a gente queria ainda fazer uma prática, que vai ser breve. Mas, Camila... Eu tinha levantado a mão, mas as falas foram tão contemplando tudo que eu estava pensando em falar, assim, que até baixei a mãozinha depois. Mas, na verdade, assim, que eu estava pensando em primeiro lugar, eu estava pensando de como é incrível poder estar dentro desse movimento que vocês, mulheres tão maravilhosas, né? Vocês três são minhas professoras que me pegaram pela mão e me levaram nesse caminho, Celinha, Nali, que também vieram junto comigo. E aí eu estava pensando um pouco assim na construção do repertório vivencial dessas pessoas, né? Porque eu venho da terapia, da psiquiatria e da terapia corporal, né? E o que a gente vai vendo, assim, as pessoas não têm corpo, elas não sentem, não reconhecem o que sentem, né? E aí, quando a Célia vai falando isso, da criação da Sala Azul, eu falei, gente, que coisa maravilhosa a gente poder estar dando para esses alunos, né, de enfermagem, de odonto, cuidadores, né, essa vivência de serem acolhidos e cuidados em algo que provavelmente eles negariam neles mesmos, o cansaço, a necessidade de se fragilizar, de chorar. Então, eu vou permitindo que a pessoa possa viver isso. E eu vou criando marcas nela com esse movimento, né? Então, assim, eu agora estou trabalhando lá na Policlínica e eu lembro, assim, que bem recente, né? E eu vou sempre olhando e falando, gente, como é que eu vou conseguir fazer essa pessoa conseguir acolher, primeiro reconhecer o que ela está sentindo, e a ponto dela conseguir acolher o que ela está sentindo, a ponto dela poder sentir outras coisas, né? E aí eu vou pensando na prática da compaixão, né? Na prática da autocompaixão, porque primeiro eu tenho que conseguir admitir que eu tenho muita raiva, sim, né? E que eu tenho vontade de... Nossa, eu fico imaginando a Joana lá na fronteira, bombardeio, o que essas pessoas estão sentindo, né? E como poder acolher o que eu estou sentindo, me permitir sentir isso e chegar a um não julgamento, a um acolhimento do tipo, tudo bem, eu senti isso, e poder sentir novas coisas, né? Poder criar um repertório. Então, quando ela pega as criancinhas ali e coloca essas criancinhas para respirar e viver alguma coisa boa com o corpo delas, nossa, isso me emociona, assim, eu fico com vontade de chorar só de ouvir esse relato, sabe? Então, assim, relatos lindos, vocês são incríveis, eu amo, sou muito grata por ter vocês na minha vida e era isso que eu queria falar, muita gratidão. Obrigada, Camila. Gente, a gente está chegando na nossa reta final, eu acho que o dia hoje está super rico, né? Perene, uma manhã assim abundante, estou muito feliz. Queria lembrar que a gente tem vários outros parceiros aqui, parceiras, né, maravilhosas, que estão desenvolvendo trabalhos incríveis. A própria Paulinha já fez alguns trabalhos com a gente, com grupos também na UERJ, né, com funcionários, com servidores lá, uma experiência super rica também. Né? Márcia, várias outras pessoas que estão aqui que também te fizeram...
Sidney fizeram trabalhos no SUS também, né, em outras unidades fora do Rio, no Rio. Então, é muito legal poder estar com essas pessoas e acho que cumprir um dos nossos objetivos, né, com esse café, que é poder juntar, né, juntar a galera para a gente poder trocar impressões, experiências, né, refletir sobre o que a gente faz, ver o quanto é rico e o quanto é potente isso, porque às vezes talvez a gente fique achando que faz tão pouco, né, dentro de tudo que está acontecendo, enfim. Então, queria agradecer profundamente todo mundo, né, que está aqui, todos esses parceiros e parceiras que estão desenvolvendo esses trabalhos, estão fomentando isso, abrindo espaços, abrindo, se achando às vezes nas fissuras dos espaços ali, cavando, né? Lembro lá da Paula no Capacite, achando um espacinho, uma sala, catando lugar para fazer, né? Para a gente poder, dentro da universidade, dentro do SUS, construir esses espaços que são físicos, né, como Célia falou, e agora são virtuais e são institucionais. Então, vou passar a palavra para a Sandra, para a gente poder fazer o nosso encerramento, nossa prática, e ver também se vocês quiserem comentar mais alguma coisa aqui no chat, tá? Para a gente só cumprir o nosso compromisso de acabar por volta aí do meio-dia. Então, atividade de mindfulness que não tem prática não é atividade de mindfulness, atividade de compaixão que não tem prática não é atividade de compaixão. Então, a gente ficou pensando qual a prática que a gente ia trazer, e aí a gente tomou um critério que acabou definindo a escolha da prática, que é o tempo, e a gente, então, vai trazer uma prática, que é uma prática que se chama STOP, é uma prática do Self-Compassion, tá? É uma prática rápida, para fazer aqui, para vocês fazerem, que é para ser usada exatamente, ela está com uma direção muito boa dessa questão do estresse, e ela tem uma certa analogia, aquela história que contaram do médico que bota a mão na maçaneta e fala, vou parar. Ou eu estava conversando com o Nali, na volta lá da última vez que a gente fez um retiro, sobre essa coisa dos MMM, que é parar, né? 3 minutos de mindfulness, mas o STOP, ele é uma forma, ele é um acrônimo, né, de se acalmar e se concentrar em meio a uma situação estressante, né? Por quê? Porque a base disso é simplesmente parar. Então, é stop mesmo, é parar, mas esse stop, e o acrônimo foi adaptado do inglês, né? O S vem de solta, para o que você está fazendo. A situação está muito estressante, o mundo está desabando sem cair nenhuma parede, mas está desabando, para, né? E tem um, solta, para. E tem 2, do stop, toma 3 respirações profundas, respira. E tem 3, observa o que você está sentindo, a sua emoção, seu pensamento, o que você está sentindo no corpo correlacionando a isso, enquanto você se dá calma e a suavidade que você precisa naquele momento, nesse sentido dessa frase maravilhosa que a Camila trouxe, você precisa acolher o que você está sentindo para enxergar, para ter consciência, para ter awareness, consciência daquilo que você está sentindo, para ter espaço para sentir outras coisas. Porque quando não se tem consciência, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, toma de conta do nosso corpo. E aí, então, a gente precisa, no stop, observar, sentir, observar, enquanto a gente vai acalmando e conseguindo delimitar aquela situação. Ao final disso, mais uma respirada e prossiga o que você está fazendo. Então, nós vamos fazer uma prática agora, né? Eu vou guiar uma prática, e eu vou pedir, então, para as pessoas fecharem os olhos, porque é uma prática, por conta disso, do momento em que a gente está, que ninguém está vivendo um momento estressante, aqui está todo mundo feliz, mas a gente vai fazer a partir de uma visualização, de uma mentalização, de uma visualização. Então, vamos fechar o olho, né? E vamos pensar aí numa situação do dia a dia de todos nós, né? Em que é uma situação estressante. Pode ser antes de reuniões, pode ser antes de consulta, e vamos nos colocar mentalmente naquela situação, né? Numa situação difícil, numa situação desafiadora, e nesse momento, então, vamos fazer isso, vamos nos colocar nesse lugar e, nesse momento, parar.
parar imaginando que a gente está parando com a mão na porta, parando antes da aula, parando antes de uma conversa difícil. Vamos parar. Parando, vamos respirar. 3 vezes. E com a consciência ampliada por essa pausa e por essa conscientização da nossa respiração, vamos observar isso que a gente está sentindo. Esse cansaço, esse medo, essa tensão. E observando, vamos aceitando o tamanho que ele tem. Podemos tocar o corpo onde ele está mais forte, levando um pouco de calor. Vamos reconhecendo esse limite, essa presença, mas esse limite, enquanto com calma a gente vai suavizando essa presença, acalmando, aceitando, delimitando, reconhecendo e suavizando, para em seguida respirar fundo, abrir os olhos e prosseguir. Então, vou finalizar aí a minha participação, a nossa participação, dar a palavra para Débora falar depois, mas finalizar a nossa participação com esse presente que a Kali conseguiu resumir ali. Solte, pare, tome consciência, observe o que pensa, sente e faz, prossiga agindo de maneira consciente, dando espaço para calma junto com isso, tá? Então, é um prazer maravilhoso, adorei, milhões, né? E encerra aí, Débora. Kali, quer falar alguma coisinha antes de eu encerrar? Não? Então, gente, muito obrigada pela presença de todos, de separar um pouco da manhã de vocês para estar com a gente num sábado. Essa atividade, ela é mensal a cada mês e meio. A gente tem as atividades anteriores gravadas no nosso canal no YouTube. Essa aqui está gravada, já está lá no YouTube também. A gente tem atividades gratuitas toda quinta-feira, às 18h30, né, que também são pelo Zoom, são reuniões abertas de práticas que acontecem também lá. Vocês podem pegar o link no nosso Instagram. Quem botou o e-mail, eu já guardei para a gente mandar a mala direta. E, enfim, a gente espera que tenha sido legal para vocês. Agradeço aí todas as manifestações aqui no chat, dos agradecimentos e tudo. Para nós é muito gratificante poder estar junto, ouvir, aprender com vocês, praticar junto, e cultivar um pouco mais dessa prática que a gente acredita que, né, pode ajudar muitas pessoas e tem nos ajudado aí com certeza. Então, espalhem a palavra por aí, quem achou que vale a pena, para que a gente possa fortalecer esses espaços e essas práticas, e que elas possam ser, que eu acho que é a nossa missão, né? Aquilo que o nosso sentido de propósito é que cada vez mais pessoas possam ter acesso, né, a essas práticas, a esses conceitos, a essas habilidades para poder, né, ter uma vida melhor.
Então é isso, gente. Muito obrigada. Tá? No YouTube a gente tem legendas, então, também, né? Então, para tentar deixar mais acessível os nossos vídeos. Tem mais uma pessoinha que botou aqui o e-mail. E é isso, muito obrigada, tá? Sim, Letícia, quanto tempo! Bom saber que você está perto também. Estudamos juntas há 1000 anos atrás. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Semana, se cuidem. Beijo. Tchau, bom Final de semana.